que a cidade de Iguatu, que a circunvizinhança, que o Cardoso, Senhor, receba em nome de Jesus aquilo que o Senhor quer declarar nesta noite, através, Senhor, desse homem de Deus. Sê com ele, ó Deus, o guarda, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Deus te abençoe, homem de Deus. Muito boa noite. O meu nome é Arnaldo. Que legal, me sinto em casa. Eu vim de Fortaleza, sou da Igreja Batista Central, mas eu sou filho do sertão do estado do Ceará. Eu sou da cidade do sertão, sou do sertão de Pedra Branca. Nasci lá dentro do sítio, um sítio chamado Boa Dúvida. E interessante que para mim sempre tem sido muito bom ter dúvidas, né? É tendo dúvidas que eu vou questionando e vou conhecendo um pouco mais a respeito do Senhor. Eu quero agradecer demais ao pastor Jardim, a essa comunidade, a confiança de me entregar esse microfone, o convite carinhoso que eu recebi. Agradeço demais. Ontem eu estava numa atividade de casais, cheguei em casa, eram mais ou menos 2h40 da manhã, mas eu queria muito estar aqui com vocês, porque me chamou muita atenção o tema. O tema: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, e ser uma conferência missionária. Porque me parece que ser missionário é algo que está no coração de Deus, na essência de Deus. Deus é um Deus missionário, né? Ele, antes da fundação dos tempos, decidiu ser missionário. Vir até nós, se fazer homem, habitar no nosso meio, tudo com a intenção de nos restaurar. E nos deu uma missão maravilhosa, né? Amar uns aos outros, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Então isso é ser missionário. Então eu disse, não, eu tenho que ir, porque esse tema é um tema maravilhoso, né? E cada um de nós é um missionário e uma missionária, porque a nossa pátria não é esse chão. A nossa pátria é o reino dos céus. E cada um e cada uma que aqui está é missionário, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua vizinhança, no seu bairro, aonde quer que você esteja, você é missionário. Você é chamado para ser sal, você é chamado para dar significância, você é chamado para ressignificar os locais aonde você anda, você é chamado para dar um gosto bom. Quando você chega, as pessoas dizem, que bom que você chegou, que legal que ela chegou, que coisa boa. Quando você vai embora, as pessoas dizem, ai, que tristeza, já foi embora. Então você está sendo sal. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Luz, você é chamado para dar testemunho do reino de Deus. Ser luz é ser testemunho, desse Deus maravilhoso. Então, iniciando nossa fala, eu quero ler um versículo pequeno de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Você pode me acompanhar? Vou ser rápido na leitura. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Jesus passou a maior parte do seu tempo, ele investiu seu tempo em falar que o reino de Deus havia chegado. Ele não passou o seu tempo discutindo o pensamento A ou o pensamento B. Ele não gastou tanto tempo falando em salvação. Ele investiu tempo falando que o reino de Deus havia chegado. E isso tem uma perspectiva maravilhosa e escandalosa. Eu digo escandalosa porque... Vocês me perdoem porque eu estou com a garganta um pouco seca. Eu digo escandalosa porque quem era Jesus? O homem de Nazaré. Jesus era um jovem galileu sem currículo.
Ninguém atestou que Jesus havia estudado em alguma escola rabínica. Ninguém atestou que Jesus era um mestre que aprendeu com um outro mestre. Ele não tinha um currículo acadêmico. Jesus, muito pelo contrário, ele tinha tudo para que olhássemos para ele e não o víssemos com grandeza. Ele nasce na pequena cidade de Belém, a menor entre as vilas. Ele nasce no continente africano, porque Belém, antes da construção do canal de Suez, ficava na África. Então eu posso dizer aqui, sem nenhum problema, que a nossa fé é uma fé afrodescendente, porque o nosso Senhor vem lá da África. Jesus nasce numa situação de extrema pobreza. Ainda enquanto jovem, ainda enquanto criança, ele é levado para o Egito. Ele foge da perseguição do Estado, porque o Estado é violento e toma a decisão de matar crianças. Essa é a decisão de Herodes, o tetrarca. Então, Jesus ainda bebê, nasce em extrema pobreza e Jesus é levado para o Egito, para ficar escondido. Eu posso atestar aqui então, sem nenhum problema, que o Jesus de Nazaré nasce na África e vai para o Egito, porque ele é praticamente um refugiado. Foge do poder do Estado corrupto e mau que existia na mão de Herodes, que queria matar as crianças. Passado um tempo, Jesus retorna e vai morar na vila da Galileia, uma vila de frente para o mar. E de um lado tinham os leprosários da região da Judéia. Os leprosos, eles iam para aquela região para poder respirar um ar mais puro, um ar melhor, em busca de saúde. Mas também, devido ao comércio marítimo, tinham de um lado os prostíbulos. Então, o menino de Nazaré, ele cresce no meio de extrema vulnerabilidade social. Ele cresce no meio de extrema vulnerabilidade social. Se não fosse o Espírito Santo, nós poderíamos dizer que aquele menino tinha um prognóstico. E o prognóstico de vida de quem nasce nesse país, pobre, preto e na periferia, o prognóstico é ser bandido. Então Jesus nasce com tudo que os homens veem, tudo de maneira assim que poderia dar errado. Mas aquele menino cresce naquela região e um dia ele começa um discurso muito estranho. Ele caminha, Mateus capítulo 4, ele anda com uma multidão. Para onde ele vai uma multidão. Então, inicia o capítulo 5 de Mateus, Jesus olhando para aquelas multidões e dizendo: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os mansos, felizes os pacificadores, felizes aqueles que são perseguidos pelo amor da justiça, pelo amor do meu nome. É um discurso muito estranho, o discurso do homem de Nazaré, e escandaloso, porque, como eu já disse, ele não tinha um currículo, ele não tinha uma faculdade, uma academia, e as pessoas se escandalizam e dizem: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele aquele lá que trabalhava na carpintaria com José, seu pai? As pessoas se escandalizam dele. E na época de Jesus, todos em Jerusalém, todos na região da Judéia eram escravos, porque Roma dominava sobre tudo aquilo dali. O Império Romano invadiu, destruiu e dominou. Então podemos dizer que o homem de Nazaré também era escravo. Ele não poderia falar contra um império. E aí eu quero logo dizer para vocês que a ideia de império é sempre dada a algo ruim e a algo mau. Tem um livro chamado Ética a Nicômaco, escrito por Aristóteles. É um livro que você pode ler, chama-se A Política. Nesse livro ele vai dizer o seguinte: quando um homem bom governa para o bem de todos, esse governo é chamado de reinado e esse homem é chamado de rei. Quando o homem mau governa subjugando as pessoas, esse governo é chamado de império
e esse homem de imperador. Lembram? César, imperador romano. Quando um grupo pequeno de pessoas governa para o bem das demais pessoas, esse pequeno grupo é chamado de aristocracia. E esse governo é um governo aristocrata. Quando um pequeno grupo governa só para si, subjugando as pessoas, esse pequeno grupo mau é chamado de oligarquia. Quando um grande grupo governa bem para todos, esse grande grupo é chamado de democracia, que é o que a gente quer viver nesse país. Mas quando um grande grupo governa mal, só nos seus interesses, buscando a sua corrupção, esse grupo é chamado de demagogia. Só para poder entender que Jesus nasce no império, um homem mau, César, Roma dominando. Então aquele homem, ele que nasce, que cresce naquela situação de extrema vulnerabilidade, ele nasceu num mundo que, se a gente for puxar, não é tão diferente do nosso, no sentido de que nós favorecemos as pessoas importantes. As pessoas que têm um cifrão na testa, que são as mais importantes, é que sentam nas primeiras cadeiras. Temos que informar que acaba de chegar o excelentíssimo senhor doutor. É sempre assim. É o doutor fulano, quando ele tem um cifrão na testa, quando ele tem um título, né, é um honoris causa. Mas quando chega o jardineiro José, quando chega a dona Maria que lava roupa lá em casa, quando chega o seu Sebastião que trabalha na roça, parece que não tem o mesmo feito. Porque o império dos homens é feito para dar honra àqueles que têm cifrão na testa, aquele que tem um carro maior, aquele que tem a casa maior. Então aquele homem, o Jesus de Nazaré, interessante o texto que vai dizer que no tempo de César, no tempo de Herodes, Deus visita Maria. Ou seja, no tempo de Donald Trump, no tempo de Bolsonaro, no tempo de políticos poderosos, Deus visita o Cardoso para iniciar uma obra missionária. Glória a Deus. Ou seja, o que Jesus vem fazer é justamente isso. Olha, estão todos dizendo que no palácio César é poderoso, os seus generais são poderosos. Eu quero dizer para vocês, felizes os pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque vocês vão ser consolados. E Jesus dizia isso para as pessoas que perderam tudo para o Império Romano, para as pessoas que foram expropriadas dos seus bens, do seu patrimônio. Jesus dizia isso para mulheres que choravam porque perderam seus filhos nas batalhas. Jesus dizia: feliz você que chora, você vai ser consolado. Feliz você que tem fome e sede de justiça. Sabe quem é que tem fome e sede de justiça? Eu tenho uma percepção que quem tem fome e sede de justiça não é o cara que está fazendo passeata na rua. Esse pode ter também, mas eu acho que quem tem fome e sede de justiça é aquele que chega no hospital com o filho e ninguém dá atenção. É aquele que chega no restaurante e ele não tem dinheiro para comprar comida e ninguém lhe dá atenção. Esse tem fome e sede de justiça. E Jesus, ele vem com uma proposta escandalosa. Proposta escandalosa. Ele diz: olha, o reino de Deus chegou. Tem o Império Romano, mas o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é para os pobres, é para quem chora. O reino de Deus não é para quem é poderoso e para quem não precisa. O reino de Deus é para o quebrado, é para o excluído da sociedade. Chegou o reino de Deus. Jesus vem com essa proposta. E essa proposta gera um choque cultural muito grande. Muito grande. Para você ter ideia, Jesus escolhe propositalmente chamar a mensagem do seu reino de evangelho. O evangelho era o termo que Roma usava para apregoar as suas ordens. Os soldados chegavam com um texto escrito o nome Evangelho, que significava notícia, e pregavam nas paredes:
tem que cumprir essa norma, assim, assim, não pode sair de casa a tal hora, não pode se associar, não pode cultuar em tal local, tem que pagar imposto assim. Aquilo era o que era chamado de evangelho. Jesus usa essa palavra para dizer: chegou o reino de Deus e eu trago uma notícia, e a notícia é: tem esperança para você. Tem esperança para o povo que é escravo. Tem esperança para quem é pisoteado. Tem esperança para aquele que está sendo excluído, para aquele que está sofrendo na corrupção desse país. Isso é o evangelho do Jesus de Nazaré. Pensar numa mensagem do homem de Nazaré que não seja voltado à vivência social, que não seja voltado a acolher quem é excluído, mesmo que minimamente. Pensar numa mensagem dele que não seja para essas pessoas, eu penso que é pensar em filosofia ou em política de botequim. Porque eu acredito mesmo que o evangelho, ele é uma mensagem que vai se capilarizando no seio da sociedade, buscando quem é excluído, para dizer para ele: ei, o reino de Deus chegou para você. O reino de Deus chegou para você. Você não é doutor, mas Deus te ama. Você não tem um anel, você não tem um carro do ano, mas o Jesus que nós servimos entra em Jerusalém montado num jumentinho. É escandaloso o Jesus de Nazaré. Ele é tão poderoso e tão grande que ele escolhe lavar os pés dos seus discípulos. E o homem que lavava os pés na época do Jesus de Nazaré era o escravo mais, assim, uma palavra que a gente usa, pé rapado. O escravo mais pé rapado. E a expressão pé rapado você vai encontrar lá no livro Casagrande Senzala, né? Que é aquele escravo que não andava calçado, que pisava no chão e ele arrastava o pé e o pé dele ficava plano, não tinha aquela cavinha. É o escravo pé rapado. É o escravo mais liso. Então aquele escravo pé rapado, quando as pessoas chegavam, porque em Jerusalém não tinha saneamento básico, né? As pessoas faziam necessidades às vezes nas ruas, levantavam o vestidão e fazia. Então imagine, as pessoas pisavam em coisas não muito agradáveis. Então quando você chegava na casa de alguém, a mesa não era alta, não tinha as cadeiras, as pessoas sentavam no chão, a mesa era baixinha. Então as pessoas sentavam mais ou menos assim, ó, com os pés voltados, e aqui era a mesa, e a pessoa se debruçava sobre a mesa e os pés ficavam para lá. E aquele escravo pé rapado pegava a bacia, um pano, e ele lavava os pés das pessoas. Ele é Deus, não se pega nas suas prerrogativas de divino. Antes, ele se humilha, ele se faz homem. E achado na forma humana, ele se humilha mais ainda e se faz escravo. Ele lava os pés. E ele chega para Pedro, e Pedro era exagerado. Pedro diz assim: não, o Senhor de maneira alguma vai lavar meus pés. E Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Aí Pedro diz assim: então, Senhor, lava logo da cabeça toda até os pés, lava logo, é tudo logo, né? É assim que o texto diz. Pedro era muito exagerado, né? Mas eu acho que eu faria a mesma coisa, né? Não, Senhor, derrama essa bacia logo aqui. Então, o homem de Nazaré, ele lava os pés daqueles que são os seus apóstolos. Ele lava os pés de Judas, que iria traí-lo. Ele lava os pés. Porque no evangelho, não importa o que os outros façam com você, o que importa é o que você faz. O que eles fazem com você não interessa. O importante é que você não deixa de ser quem você é. Então Jesus lava os pés e ele ainda diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre. Muito bem, eu sou. Mas no evangelho, na boa nova que eu trago é assim: vão vocês e façam o mesmo. Lavem os pés. Lavem os pés até de quem vai traí-los. Lavem os pés. Não tenham vergonha, porque quem quer ser o maior no reino de Deus é o servo de todos. É uma mensagem escandalosa. É uma mensagem que confronta as pessoas e vai de encontro à religião da época, porque ele começa a juntar muitas e muitas e muitas pessoas. Multidões começam a segui-lo e ele não é servido pelas multidões, não. Antes ele multiplica pães e peixes e dá de comer às multidões. Ele não é servido por elas. Ele é um Senhor que serve.
Essa é a boa nova que ele traz. O reino de Deus chegou. Tem esperança para você. No reino de Deus, os menores serão os maiores serão os menores. Vou andar de joelho para ver se dá certo. Então, no reino de Deus tem esperança. O evangelho, ao que muita gente se engana, não é esse livro. Esse livro traz um testemunho do homem de Nazaré. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente comumente chama de evangelho. Mas o evangelho é mais do que o livro. O evangelho é o Espírito, o próprio Espírito Santo que permeia e que nos traz uma transformação de consciência. O livro testifica dele, mas a transformação de consciência é o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, ele diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Lá no último capítulo, o Senhor diz, ide por todo mundo e levai o evangelho. Falai do evangelho. Levem aos caídos e aos cativos. Ajuntem as pessoas que estão caídas nas ruas e nas esquinas. Procurem aqueles que ninguém quer. Esses Deus ama. Esse é o evangelho. Cada livro vai trazer uma perspectiva a respeito do homem do Nazaré. Mateus vai trazer uma ideia de que Jesus é rei. Então ele vai contar a história, a genealogia de Jesus até Davi. Ele começa por Davi. Ele põe Jesus como rei. Interessante que, só um parênteses aqui, quem era descendente de Davi era José e não Maria, E Jesus é chamado de filho de Davi. Interessante. Então ele conta a genealogia até Davi. Ele põe Jesus como Abraão, ele põe Jesus como rei, descendência de Davi. Já Lucas faz a genealogia até Adão e até Deus. Lucas põe Jesus como o perfeito homem, aquele que não pecou, aquele que é o segundo Adão e que não pecou. Cada escritor vai ter uma percepção a respeito do homem de Nazaré. Marcos não conta nenhuma genealogia, porque Marcos escreve Jesus como servo sofredor. Já João também não conta genealogia, mas João começa copiando o livro do Gênesis. Gênesis, no princípio era Deus. João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. E ele se fez homem e habitou entre nós. Então João apresenta Jesus como Deus. Mateus, na sua percepção, Jesus como um rei, ele apresenta Jesus aos judeus. Então Mateus vai dizer, subindo o monte, começou a lhes falar, felizes, bem-aventurados. Lucas, apresentando Jesus para as nações, diz, e descendo do monte, começou a falar-lhes, bem-aventurados, felizes. Não está errado o texto, é apenas uma maneira de apresentar o homem de Nazaré. Lucas está apresentando ele a todas as nações, Mateus escrevendo aos judeus. Mateus é tão interessante que ele vai dizer que Jesus disse que se você não amar, se você amar apenas as pessoas que te amam, você não está fazendo bem algum. E Mateus completa, inclusive os cobradores de impostos fazem isso. Ou seja, ele se coloca no texto porque era cobrador de imposto. Então cada escritor vai ter uma percepção, porque os 4 livros não contam a história linear, cronológica. Eles apresentam Jesus. Nós podemos tirar uma síntese disso, de que o homem de Nazaré é rei, é servo, é homem e é Deus. Esse é o homem de Nazaré. Deus que se fez homem, homem que se fez servo, servo que virou rei. Esse é o Jesus de Nazaré. Então, cada um de nós pode ter uma percepção de Jesus, desde que não percamos o foco. Jesus é Deus. Salvação só por Jesus de Nazaré. Só por Jesus. Então, Jesus, dentro dessas percepções, nos 4 livros, ele apresenta de que o reino chegou, o reino chegou, o reino chegou. Mas a gente pode perguntar, Senhor, traduz para a gente o que é esse reino. Aí é que é o fantástico, porque Jesus não nos dá um conceito sólido do que é o reino de Deus. Ele sempre diz, o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a.
Quando ele faz isso, ele deixa aberto para que eu e você possamos participar e construir o que é o conceito do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que para seu carro na chuva e vai ajudar alguém que está empurrando seu carro. O reino de Deus é semelhante a vizinho que socorre o vizinho à noite e o leva ao hospital, porque ele não tem carro. O reino de Deus é semelhante a um vizinho que foi para o hospital passar a noite cuidando do outro vizinho, porque não tinha ninguém para ficar com ele. O reino de Deus é semelhante a um estado de justiça, onde todos e todos podem desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Todos e todos podem desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Isso é o reino de Deus, é esse estado, é isso que Jesus está fazendo. Mas eu poderia perguntar aos irmãos o que é desfrutar de tudo o que Deus é. Eu penso que a resposta está em João capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Desfrutar de tudo que Deus é um novo nascimento, é uma transformação da consciência. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, vai dizer que a salvação é por meio da graça, salvação é pela graça por meio da fé, para produzir boas obras, não é isso? Essa graça, eu já escutei muito as pessoas dizendo que a graça é um favor não merecido. Beleza, eu acredito, graça, favor não merecido. Mas eu acho que ficar só nessa definição é pouco, porque até o diabo e os demônios vivem num favor não merecido de Deus. Porque se estão vivos, é porque Deus está dando graça. Porque sem Deus, nada existe. Em Deus a gente existe e se move. Fora de Deus, não existe. Então eu penso que graça é algo mais profundo. Aí você pode fazer comigo uma brincadeira que eu faço com a minha filha. Faz assim, põe a mão na sua cabeça assim. Graça é a transformação da consciência pela fé para produzir boas obras. E eu penso que essa fé não é colocar crédito em Deus, que Deus não é banco para estar colocando crédito. Fé é um relacionamento, é um conhecimento de Deus. Então eu penso, vamos comigo, que a salvação é pela transformação da consciência, por conhecer a Deus, para produzir boas obras. Amém? Eu penso que é por aí. Então desfrutar de tudo que Deus é ter uma transformação de consciência, é nascer de novo, é saber que eu sou um camarada cheio de falhas de caráter, mas é possível porque o evangelho chegou, é possível o camarada que é um assassino se arrepender. É possível o cara que é um mau marido se arrepender. É possível, porque o evangelho é uma transformação de consciência. E ele opera um novo nascimento no homem. E quando isso acontece, o homem cai de joelhos, o homem chora, muitas coisas acontecem. Eu conheci um rapaz, assim como eu fui ateu há muito tempo, esse rapaz também, mas quando ele teve um encontro genuíno com a pessoa de Jesus, assim como eu tive, ele caiu em prantos, porque nós estávamos conversando com um casal de amigos, e uma mulher chorava, porque o marido dela havia deixado ela com a criança recém-nascida para ficar com outra mulher, e ela chorava, e esse meu colega ateu olhou para a mulher dele, e começou a chorar, e disse para ela assim: eu sou esse marido que essa mulher está dizendo, eu sou esse marido, porque eu deixei minha mulher com a criança no colo para ficar com você. Isso que essa mulher está dizendo, eu sou esse cara, eu sou mau e tenho falha de caráter igual esse cara. Eu olhei para ele e na hora me veio a ideia, transformação de consciência. O evangelho chegou nesse cara, esse cara está sendo convertido, e ele, glória a Deus. E ele me perguntou: o que é que eu faço, Arnaldo? Eu disse: ore a Deus, Deus vai dizer o que você vai fazer. Então ele procurou a ex-mulher e disse: eu te abandonei, mas hoje eu compreendo que eu estava errado. Hoje eu estou tendo uma consciência transformada. Você pode me aceitar de volta? Só Deus para fazer um negócio desse. Então quando o evangelho chega, é possível haver uma transformação de consciência, porque o reino de Deus é onde chega o evangelho, e onde chega o evangelho há
Todos desfrutam de tudo que Deus é, nasce de novo, e todos desfrutam de tudo que Deus doa. Transformação da consciência por conhecer a Deus para produzir boas obras. Essas boas obras que você produz é o que Deus doa. Eu só posso desfrutar de tudo que Deus doa se eu partilho. Se eu partilho. Porque o princípio do pecado é o egoísmo. Lembram como é que é a história do Gênesis? A história do Gênesis, né? A minha esposa disse que quando chegar na glória vai ter uma conversa muito séria com a Eva. Porque ela queimou a mulher tudinha aí com essa história aí do Gênesis aí, né? Eu disse a ela, eu vou conversar com Eva não, vou conversar com Moisés. Como é que ele escreve um negócio desse? Porque é o seguinte, qual é a história do Gênesis? Que a mulher pega o alimento, né? Ela pega o fruto, nós não sabemos que fruto é. Ela pega o alimento. Ela dá graças a Deus quando pega? Não. Ela dá para o marido? Não, ela come primeiro. Depois ela dá para o marido que sobrou, não é isso? O que é que Jesus faz na Santa Ceia? Jesus pega o alimento, confere? O que é que Jesus faz com o alimento? Dá graças a Deus. Depois Jesus partilha o alimento e ele come do que sobrou. Isso é salvação. O pecado é pegar o alimento. Estou usando o alimento, podia ser qualquer coisa. O pecado é pegar aquele bem, usar só para si e só dar do que sobra. E antes de tudo é não agradecer a Deus. A salvação, a transformação da consciência é pegar o que tem, agradecer a Deus, partilhar. Partilhar, porque se é seu e você é de Deus, é tudo dele. O carro que você tem, meu camarada, no Evangelho não é seu, é da comunidade. A casa que você tem não é sua, é da comunidade. É da comunidade. Porque no Evangelho todos desfrutam de tudo que Deus doa. Eu creio que no Evangelho a pessoa pode ser um empresário. No Evangelho o camarada pode ter casas e casas para vender. Pode. Desde que não tenha ninguém na comunidade dormindo na rua. Não tenha ninguém na comunidade passando necessidade. E eu não quero parecer arrogante, por favor, longe disso. É apenas para testemunhar, para que de alguma forma eu possa colocar um combustível do Evangelho no seu coração. Eu me arrependo não das coisas erradas que eu fiz, porque as coisas erradas que eu fiz me levaram até Jesus e me trouxeram até aqui. Eu me arrependo das coisas certas que fiz, porque não dei glória a Deus. Mas se tudo que eu planejei de certo tivesse dado certo, eu não estava aqui. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Então vamos lá. Eu tinha a ideia de ser fazendeiro. Queria criar galinha, mas era fazendeiro, né? Então, próximo à praia lá em Fortaleza, eu comprei alguns terrenos. Na verdade, 6 terrenos. Era um condomínio, estava vendendo era um lote. Eu fui ambicioso, comprei 6 lotes. Como era próximo ao local que estava construindo uma siderúrgica, então eu ia valorizar muito. Inclusive agora está tudo asfaltado lá, tem poste, né? Então cada lote eu tinha um ponto de cagessa, um negócio bacana. E tinha uns pés de manga lá e eu gostava de ir para lá. Fim de semana, chupar uma manguinha e brincar com a minha filha e a minha esposa. Aí nossa fazenda e tal. Vou construir uma casa aqui, uma piscina ali, um campo de futebol e tal. Está errado isso, gente? Por favor, está errado isso? Não. Mas o Evangelho chegou na minha vida e estragou tudo. O Evangelho, quando chega, é um negócio escandaloso. Passava eu pelo sertão de Boa Viagem, e eu sou militar, sou do Exército, e fiscalizo os caminhões-pipas que tem por aí. Eu sou do setor jurídico, então eu tenho que fiscalizar muita gente, aplico multa em muita gente. Então acontece que eu passava no local chamado Caraúbas, lá no sertão de Boa Viagem, e o guia da prefeitura me disse: tem uma família ali que, se o senhor for conhecer, o senhor vai querer ajudar. Aí eu disse: não, mas a gente marcou de almoçar com o prefeito agora, com as autoridades, já é 11h30, vamos lá. Não, mas é aqui perto, é só uns 5 quilômetros. Se o senhor ver, aí eu... Tá bom, vamos lá. Aí eu fui. Eu não estou com as fotos aqui, mas eram 2 casas de taipa,
escoradas dentro com umas forquilhas, porque estava caindo o teto, sem porta. Elas botavam assim uns flandes para cobrir, sem piso, um pote para tomar água, o colchão, assim, que os mendigos de Fortaleza não usam colchões tão horríveis quanto aquele. E eram 15 pessoas. A mãe, 4 filhas, um filho e uma reca de criancinha. Somando tudo dava 15 pessoas. Gente, eu saí dali chorando. Porque primeiro, eles não recebiam caminhão-pipa. Eu fui na prefeitura, a prefeitura me disse, mora gente lá? Eles não conheciam, eles não sabiam. Uma senhora com 62 anos de idade, a casa dela nunca teve um banheiro, gente. Nunca teve um banheiro a casa dela. Eu peguei o almoço das autoridades, para a glória de Deus, porque eu acho que Jesus faz uma denúncia e um ataque às autoridades da sua época, e não ao pobre, ao necessitado. Jesus chama de raposa e de raça de víboras, é Herodes, é Pilatos. Jesus não chama de raposa e raça de víboras o cara que está usando crack ali na esquina, não. Jesus estende a mão para ele. Para ele, Jesus estende a mão. Então, eu peguei o almoço e levei para lá, para essas famílias comerem. Saí de lá chorando. Cheguei em casa, contei para minha esposa. E eu digo, bem, nós temos uma casa tão boa. Nossa casa tem 3 quartos, tem um jardim grande. A gente tem uma garagem aqui para 2 carros. A gente vive tão bem. A gente tem ar-condicionado na sala, tem no quarto da nossa filha, tem no nosso quarto. A gente vive bem. A gente vive uma vida confortável. Por que a gente está investindo na fazenda? Eu conheci uma família e contei para ela. A minha esposa disse, vende a fazenda e vamos construir 3 casas. E assim foi feito. Assim foi feito. Para a glória de Jesus. A gente entendeu, nós entendemos que a gente não pode ter uma fazenda enquanto tem um ser humano. Mas a gente não pode. A gente tem que acreditar, irmã, que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aqui está escrito, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Penso eu que Jesus de Nazaré diz isso, porque a vontade não é feita. A vontade de Deus não é feita, porque é muita morte, assassinato, corrupção, maldade. E a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento do Cristo. Mas os homens não chegam porque eles não querem. E quem é que vai fazer o reino de Deus ser verdade nessa vida, se não for eu e você? Quem é? Serão os anjos? Os anjos queriam. Os anjos queriam fazer isso. Mas o Pai disse, não. Os homens vão fazer. Porque a missão dos homens é tornar visível os atributos invisíveis desse Deus absurdo, desse Deus escandaloso. Então essa é a nossa missão, dizer que o reino de Deus chegou. Mas se eu apenas abrir a boca e dizer, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, e aí? Eu tenho um amigo chamado Paulo Capelletti. Vocês podem procurar ele no YouTube, muito meu amigo, vocês conhecem? Muito meu amigo, mora em São Paulo. Por sinal, ele lançou um livro agora, certo? Vocês podem procurar na internet, pode entrar lá, Missão Sal, tem um livro que ele lançou, fantástico, falando sobre a teologia da missão integral e a teologia da libertação, as teologias brasileiras, latino-americanas. Então esse meu amigo, Paulo Capelletti, ele era um empresário de uma multinacional, rico. Há 15 anos atrás, o apartamento dele em São Paulo era 2,5 milhões. Ele era rico. E era pastor. E um dia, eu posso falar porque ele conta esse testemunho e a gente é amigo, eu posso falar. Um dia uma pessoa da empresa chegou e pediu um dinheiro emprestado. E ele disse, o que foi que você fez com o seu dinheiro? Por que você não cuida do seu dinheiro? E foi ensinar a pessoa como é que cuidava de dinheiro. O cara saiu chorando da sala dele. E ele entrou no carro dele, no carrão importado dele, e foi para casa. No caminho, Deus falou para ele, é isso que é o reino de Deus?
orientar como é que ele gasta com dinheiro. É isso que é o reino de Deus. E ele passou na Cracolândia. E ele viu pessoas drogadas, travestis, viu as pessoas mais excluídas da sociedade. Ele chegou em casa e disse para a mulher dele: mulher, Deus falou comigo. Ele conta que quando ele disse isso, a mulher dele sentou e disse: pois quanto foi que Deus disse? Aí ele disse: Deus disse que eu vendesse o apartamento, vendesse tudo e a gente comprasse uma casa na favela e fosse cuidar de pessoas e morar com pobres. Ele disse que a mulher dele olhou e disse assim: bom, se Deus está mandando, então nós vamos, né? Ele disse: ela é mais doida do que eu. Eu digo: é mesmo. E assim ele fez. Assim ele fez. Ele, a esposa, 2 filhos. E ele foi morar numa casa com, na época, 20 travestis e alguns drogados, que ele foi buscar na Cracolândia e levar para morar em casa. Para ele dar todo dia o de comer e o de beber. E para não ficar dizendo na cara deles: vocês são pecadores. Não. Ele testemunha. Ele é sal e ele é luz na vida daquelas pessoas. Nunca vi Capelete falar nada com eles. Ele testemunha. Aqui e acolá ele: vou ensinar vocês a andar que nem homem. Ou correr. Aí ele sai de manhã para correr com os caras. Homem, corre assim. É incrível o que ele faz. E certa vez, contar aqui rapidinho, certa vez eu fui passar um tempo na casa dele. Tem uma subida, tem uma ladeira lá, e tem um camarada que todo dia passava empurrando aqueles carrinhos de reciclagem. E ele lavando louça, ele saiu e ajudou o cara a empurrar. Empurrou. Chegou lá em cima, o cara não disse nada. Ele deu bom dia e voltou. No outro dia lá veio um cara de novo. Ele correu e ajudou, chegou lá em cima. O cara não disse nada. Ele fez isso 3 vezes. Na 4ª vez que o cara ia passando, ele olhou: ajuda aquele cara hoje não. Ficou, né? Fala nada. Aí um dos garotos lá, o nome dele é o Tiago. O Tiago disse assim: mas você não já ajudou outras vezes? Vai lá ajudar de novo. Aí ele: tá bom, eu vou. Homem de Deus também precisa de um empurrão de vez em quando, viu? Aí ele foi olhar e ajudou. Quando chegou lá em cima, o cara olhou para ele e falou assim: semana toda você me ajudou. Por quê? A resposta é simples: porque você precisava de ajuda. O cara: eu moro na rua, uso drogas e tal. Aí ele: pois é, mas se você aceitar Jesus como seu Salvador, Jesus vai lhe dar uma casa, vai lhe dar irmãos e irmãs e uma família que te ama. Aí ele: pois se é assim, eu aceito agora. Aí o cara chorou, ele se abraçou, orou. Aí desceram com o carrinho andando. Aí quando chegou na esquina, o cara: pronto, e agora? Eu vou voltar para morar lá embaixo do viaduto, eu aceitei Jesus, o que é que vai mudar? E ele disse: não, eu não disse que Jesus ele dá uma família? Entra aqui em casa. Aí quando o cara entrou, e essas pessoas o que são? São seus irmãos. São seus. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer esse cara, de ter esse cara como amigo, como um espelho de que o reino de Deus chegou. Ele disse pro cara: são seus irmãos. São seus irmãos. E aquela ali é minha esposa, mas é sua irmã. Você agora tem uma família, cara. Tu aceitou Jesus, tu não mora mais na rua. Então o evangelho é um estado de justiça, onde todos e todas desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. No evangelho a gente pode ter percepção diferente, a gente pode enxergar diferente, podemos estar em denominações diferentes, mas não podemos perder o foco de que Ele é Deus e de que Ele é amor. Isso é que a gente não pode perder. Você pode até ser torcedor do Fortaleza e ser cristão. Você pode ser torcedor do Ceará e ser cristão. O evangelho capilariza. E eu vou dizer uma coisa para você: o evangelho tem um poder de capilarizar os lugares, tanto que até dentro da igreja o evangelho consegue entrar. Amém? Até dentro da igreja o evangelho consegue entrar. Dentro do nosso sentimento religioso, o evangelho rompe barreiras e faz que a gente olhe para as pessoas e as aceite como elas são, e não que a gente queira mudá-las debaixo de chibata, de pau, para que elas sejam iguais a nós. Jesus andava com publicanos, com prostitutas, com gente violenta, mas Jesus mostrava o reino de Deus. E a única coisa que ele disse foi: sejam mansos, sejam mansos. Essa é a mensagem que o Jesus de Nazaré veio nos trazer, que nós devemos fazer a diferença, que nós devemos testemunhar
com nossas ações, dia após dia, que o reino chegou. E aí, a notícia é muito boa, mas também é muito ruim. A notícia de que o reino chegou é muito boa para quem chora, para quem passa fome. Mas a notícia é muito ruim para quem está acumulando riquezas, para quem põe seu coração no que é perene, no que é dessa terra. Você quer acumular tesouros no reino de Deus? Eu quero. Para acumular tesouros no reino de Deus, nós devemos cultivar bens eternos. Porque todo bem, meu carro, seu carro, casa, joias, essa aliança, todos são bens da terra, perene. E esses bens vão acabar. Mas se você cultivar bens eternos, você vai ter tesouros no reino dos céus. Esses bens eternos são as vidas humanas. É isso a parábola, quando Jesus vai falar daquele camarada que é o servo iníquo, que fez amizades, que pegou a dívida de um e perdoou e devolveu o dinheiro. Jesus disse: olha, quando o cara chegar no céu, ele vai ter amigos, porque você tem que investir em vidas. Ame pessoas, porque o reino de Deus é semelhante a um homem ou uma mulher que ama pessoas, porque você investe no amor, você investe nas vidas das pessoas, e você vai estar acumulando tesouros eternos. E quando você chegar lá, os anjos vão bater palmas, porque chegou um discípulo de Jesus em Nazaré. Aleluia! Os anjos vão bater palmas. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos um projeto social lá em Fortaleza. Estão ali comigo o Jaziel e o Guilherme. Levanta a mão aí, Jaziel. Levanta a mão aí, Guilherme. Pronto. Minha esposa, funcionária pública da Prefeitura de Fortaleza, professora, e ela sempre reclamava de que a escola era violenta e tinha muitos problemas. E eu pensava: puxa, o que a gente faz para ajudar? O que a gente pode fazer? Porque o reino de Deus chegou e eu não posso acumular. O reino de Deus é uma eterna entrega. E Deus supre, não deixa faltar nada. Então eu disse para minha esposa: bom, eu vou ensinar matemática lá na escola. Minha primeira formação foi a química, a segunda é o direito e a outra agora é a administração. Eu digo: eu vou então fazer o seguinte, eu vou ensinar matemática. A minha esposa: o pessoal não quer aprender matemática não. Eu digo: então eu vou ensinar química, que eu sou químico. O pessoal também não quer não. Aí eu digo: mas rapaz, o que é que eu faço? Né? Eu vou ensinar informática. Aí eu digo: vixe, nem eu sei, ó. Não sei nem para mim, mas eu queria fazer alguma coisa. Então me veio um estalo. Cara, você não precisa de um CNPJ, você não precisa de uma formação técnica, profissional, para que você faça a diferença na vida de uma pessoa. Tudo o que você precisa já está no seu coração. É o Espírito Santo. Com certeza Ele te deu um dom. Com certeza Ele te deu um talento. Ele te deu um talento. E o que é que você vai fazer com esse talento? Cavar um buraco e enterrar? Ou você vai multiplicar, que é investir em vidas? Quando a gente investe em vidas, ele multiplica. Então eu disse para minha esposa: eu vou na escola, pedir para chamar os piores alunos que tem e vamos começar uma turma de defesa pessoal. Nós não tínhamos tatame, nós não tínhamos uniforme, nós não tínhamos luva, nós não tínhamos nada. A gente só tinha um talento que Deus havia nos dado, que era arte marcial. O seu pode ser violão, o do outro pode ser jogar bola. E nós pedimos ao diretor: empresta a quadra para a gente fazer um trabalho. Nós estamos completando 5 anos. Hoje nós temos tatame grande, luvas, uniforme, um monte de meninos que já entrou e que já saiu, e que nós temos certeza, temos feito a diferença na vida deles. Temos feito a diferença, porque o reino de Deus chegou. E não é porque a gente faz de graça no 0800 que é mal feito, não. Muito pelo contrário, é feito com amor e é bem feito. O meu mestre de artes marciais é uma das maiores autoridades de artes marciais do Brasil. Chama-se Edmárcio Rodrigues.
eu tive uma oportunidade de conhecer um camarada que dormia no chão. Dormia no chão. No chão. A roupa dele era guardada dentro de uma sacola. Sem arrogância, eu quero falar para você. Eu quero falar com amor. Eu o convidei para ir para minha casa. Era para casa, cara. Ele foi. Passou 2 anos na minha casa. Isso eu estava no Acre. Sou militar, estava trabalhando lá. Fui transferido para Fortaleza. Eu disse, cara, vamos para Fortaleza. Você tem um talento natural. Você nasceu para as artes marciais. É meu amigo, tá? Não nasceu para matemática, para português. Nasceu para arte marcial mesmo. Tá, não adianta levar ele para a escola, não. O bicho é bruto. E eu disse, vamos lá para Fortaleza, vou te colocar numa academia de uns mestres, amigos meus, porque você tem um talento. Esse cara nunca tinha saído do Acre. Ele veio para Fortaleza, passou mais 1 ano na minha casa, mais 1 ano na casa do meu pai. Para encurtar a história, ele fez uma luta. Primeira luta que ele fez em Fortaleza de MMA, ele perdeu. Mas ele perdeu para o filho do mestre, muito amigo meu. E esse mestre me ligou e disse, rapaz, aquele cara luta muito. O meu filho saiu todo quebrado, com o rosto todo machucado e foi para o hospital. O cara perdeu porque ele caiu, bateu o joelho, saiu a patela, não tinha mais condições. Aí ele luta muito. Fala o seguinte... E esse mestre, hoje ele é pastor, tá? Então esse mestre disse assim, traz esse cara para minha academia, eu quero treinar esse cara. Aí nós levamos. Primeira luta ele perdeu. Ele foi treinar na academia do mestre, do qual ele havia perdido para o filho dele. Para encurtar a história, ele foi fazer uma luta em Curitiba, depois foi fazer uma luta nas Arábias, fez uma luta lá, entrou para o Guinness Book como o nocaute mais rápido do mundo e hoje ele é atleta do UFC. E ano passado ele veio nos visitar, foi lá no projeto, a gente trouxe a luva oficial do UFC para dar de presente para um dos meninos. O que eu estou querendo dizer com isso é que o reino de Deus chegou para aquele homem que dormia no chão, que não tinha condições de se sustentar. Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele tem uma casa. Lá no Acre, ele comprou um terreno grande, construiu um prédio de 3 andares, onde ele tem um projeto social e ele ensina artes marciais para muita gente. Ele sustenta a mãe e sustenta o irmão e as 2 irmãs. O reino de Deus chegou para ele. O reino de Deus chegou para ele. E o que é que você fez com isso? Nada. Tu levou ele para casa, só isso. Levou ele para casa. Quantas pessoas a gente passa e estão nas esquinas, dormindo no chão, esperando que um filho de Deus o leve para casa? E toda a história da vida dele tem uma guinada, porque o reino de Deus, quando chega, transforma. Transforma. É Deus agindo através de você. Então, como eu volto a dizer, o projeto tem feito a diferença, porque nos tem dado a percepção de amar os diferentes, de acolher. Aqui e acolá eles se chateiam comigo, porque tem um ou outro que é mais chato e tal, e eu não faço nada. Não, na verdade eu estou fazendo muita coisa. Eu estou orando, eu estou tendo paciência, eu estou cuidando, eu estou ligando, sabendo como é que está. Porque o que tem no nosso coração é o mesmo que tem no coração de Deus. A gente não quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. Queremos que todos e todas cheguem ao reino de Deus. Você pode falar comigo? O reino de Deus é um estado de justiça? Aonde todos e todas desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Glória a Deus. Se eu puder te deixar uma mensagem hoje à noite acerca do reino de Deus que chegou no meu coração, chegou no teu coração, eu quero dizer para você que se nada do que eu disse, se foi muita informação eu não sei, mas se nada ficar na tua cabeça, eu quero que fique só uma coisa: tenha a esperança de que o amanhã vai ser melhor, porque Deus se move através de você. Não importa o que o mundo está fazendo com você, não importa o que o governo está fazendo,
O que importa é que Jesus de Nazaré já fez, já te deu a vida. Agora vá você e faça a vontade do Pai ser feita aqui na terra. Os anjos queriam, Deus te deu esse privilégio. Deus te abençoe. Muito obrigado, amém.